Eu não sei como que você chegou aqui hoje. Se vocês estão preocupados com a prova, se vocês estão preocupados com as notas, se o ano já foi, está fechando o bimestre, se você está capenga ou se já está com o ano ganho. Se brigou com o cachorro antes de vir e beijou o irmão, ou melhor, se beijou o cachorro e brigou com o irmão. Mas que você tenha e coloque seu coração diante do Senhor. Queria convidar você para fazer mais uma oração, mas eu queria convidar você numa atitude de humildade. Abaixar sua cabeça. Quando a gente abaixa a nossa cabeça para orar, é como se nós nos prostrássemos, a gente reconhecesse a grandeza de Deus. Eu queria convidar você para baixar sua cabeça, fechar os seus olhos, para nada te distrair, mas você dá uma alinhada no seu coração. Deus já tem falado com você através do louvor, mas tem mais, tem palavra, tem direção de Deus, tem resposta de Deus para você. Se Deus ainda não te respondeu o que você veio buscar, Ele tem uma resposta para você. Ele tem algo para você levar essa noite. Você não pode sair de nenhuma programação como essa sem tomar uma decisão. Cada sexta-feira, cada domingo, a cada momento nós tomamos decisões. E cada decisão que a gente toma, ela vai ter um desdobramento. Por isso que a gente canta: Senhor, me dê um coração ensinável. Senhor, me dê uma conduta humilde, para que eu possa e tenha sede de Ti. Senhor, me dá uma conduta humilde e derrama da água viva sobre o meu coração. Senhor, nós oramos agora com esses adolescentes, Pai, como nós falamos aqui, Pai, é a geração que o Senhor chamou para hoje. O Senhor não chamou essa geração simplesmente para o futuro, mas começa agora, já começou. A missão dele já está dada, o Senhor já tem uma missão, um propósito para cada um. E eu te peço, Deus, que em nome de Jesus o Senhor venha liberar nesses corações os propósitos e a missão que o Senhor tem para eles, Pai. Alinha esses corações. Se tem alguém aqui precisando te pedir perdão, Senhor, que esse seja o momento. Então, Pai, perdoe, Pai, os pecados nossos, Pai, aquilo que nós cometemos, aquilo que nós vimos, vemos, ouvimos, tocamos, falamos, pensamos, sentimos ou até fizemos que desagradou o Senhor, aonde os nossos pés foram que não deveriam ter ido, aonde nossos olhos foram e não deveriam ter ido, aonde nossas mãos tocaram e nunca deveriam ter tocado, aonde, Senhor, a nossa boca falou que nunca deveria ter dito. Senhor, passa um scanner no nosso coração nesse momento, perdoa os nossos pecados, alinha os nossos corações, traz aqui no coração de cada adolescente um temor pela sua glória, um temor pela sua palavra, que eles sintam o peso da sua glória, o peso que eles carregam, Senhor, a unção que o Senhor tem para eles, Pai. Então eu peço que o Senhor libere sobre a vida deles agora a sua palavra, Senhor, libere para eles, ó Pai, a missão que o Senhor tem. Esclarece para esses adolescentes, Pai, que eles não são adolescentes perdidos e sem propósitos, mas eles são adolescentes achados, encontrados, escolhidos, que desde o ventre o Senhor os chamou, os designou, Pai, e que o Senhor possa liberar, ó Pai, eles para os seus destinos proféticos. Cuida das decisões que eles têm tomado a cada dia, e que sejam decisões alinhadas com a sua palavra, Pai, que não haja um desalinhamento nessa geração, mas que o Senhor possa trazer esses corações para perto. Nos dá, portanto, Deus, eu te peço para cada adolescente agora, antes de iniciar a sua palavra, eu te peço, Senhor, para cada um coração ensinável. Nos traz essa conduta humilde, Pai. Em nome de Jesus. Amém, amém. Quem trouxe Bíblia de papel aí? Hoje a minha ficou lá na minha sala. Hoje vocês venceram. Parabéns. Eu vou pedir um favor aqui para a galera que está no ar, desligar esse ar aqui para mim, esses dois, fazendo um favor, porque senão eu não aguento chegar até o fim da mensagem. Vocês estão com frio aí, tá de boa? Tá calor? Então desliga pelo menos esse aqui para mim, para dar uma aumentada na temperatura.
Gente, nós vamos trazer algumas reflexões aqui hoje e eu quero que você fique bem atento à mensagem, porque nós vamos falar de 3 temas. Você precisa estar conectado com aquilo que eu vou falar, porque senão você vai perder o fio, e aí você pode se distrair. Eu não quero que você se distraia. A gente vai trazer 3 temas muito importantes, que você precisa ter ele guardado no seu coração. O primeiro tema que eu gostaria de trazer para o seu coração, talvez você já saiba isso, e para você vai ser uma lembrança, para você discipular os seus amigos, para você caminhar com os seus amigos, discipular a sua família. Mas se você não conhece esse tema, eu quero agora trazer uma visão de Deus, uma visão bíblica, para aquilo que você talvez ainda não saiba e te ajudar nas suas decisões. A gente vai falar primeiramente sobre o batismo. No próximo dia 9, depois do XP é no sábado. Quem vai no XP, levanta a mão, deixa eu ver. Quem convidou alguém para ir de fora? Gente, dá tempo de vocês convidarem a galera de fora. Também é uma forma de evangelizar, tá? Isso é uma forma de evangelizar. Então eu quero falar um pouquinho sobre o batismo. Quem aqui já é batizado, levanta a mão. Já passei pelo batismo. Amém, muito bom, parabéns. Você já foi batizado, glória a Deus por isso. Então você precisa se lembrar desses temas. O batismo, Romanos 6, do 3 ao 5, ele fala sobre isso, que o ato do batismo, ele simboliza uma forma simples, e Jesus, o próprio Jesus se batizou num ato de obediência. Romanos 10, versículo 9, fala assim: se você confessar, se você tiver com Bíblia, abre esse versículo e já marca ele, pinta, grifa. Você precisa decorar esse versículo. Ela faz parte dos versículos obrigatórios. Se você não decora versículo, eu queria que os líderes também lembrassem de cobrar os adolescentes de decorar versículos. Esse é um dos versículos que você precisa ter memorizado. Se você confessar com a sua boca que Jesus é o Senhor e crer no seu coração que Ele ressuscitou dentre os mortos, será salvo. Romanos 10, 9. Então você precisa saber que é necessário confessar com a sua boca que Jesus é o Senhor e também crer no seu coração que Ele ressuscitou entre os mortos. Confessar significa concordar a respeito de quem é o Senhor, de que o Senhor é o chefe e o dono da sua vida. Presta atenção, todo mundo, se eu falasse que o mundo iria acabar, todo mundo ia querer um salvador. Se eu dissesse que ia acontecer uma tragédia, um incêndio, todo mundo quereria um bombeiro. Todos nós queremos um salvador, mas nós precisamos lembrar que além de um salvador, nós também precisamos de um Senhor. Então é crer em Jesus como Senhor e Salvador. Mateus 10, 32 e 33 diz assim: se uma pessoa afirmar publicamente que pertence a mim, eu também, no dia do juízo, afirmarei diante do meu Pai que está nos céus, que ela pertence a mim. Mas se uma pessoa disser publicamente que não pertence a mim, eu também, no dia do juízo, direi diante do meu Pai que está no céu, que ela não pertence a mim. Olha como isso é forte. Se nós confessarmos diante dos homens, o Senhor confessará diante do Pai que nós pertencemos a Ele. Mas se nós negarmos a Jesus diante dos homens, o Senhor também vai negar que Ele nos conhece diante de Deus. Nós não podemos nos envergonhar do Evangelho. Marcos 8:38 fala assim: se alguém se envergonhar de mim e das minhas palavras nessa geração adúltera e pecadora, o Filho do Homem se envergonhará dele quando vier a glória de seu Pai com seus santos anjos. Se alguém se envergonhar de mim, das minhas palavras. Essa geração que a gente vive é uma geração imoral? Sim ou não? Então é para essa geração que Jesus está falando. Se alguém se envergonhar de mim, das minhas palavras nessa geração adúltera e pecadora, o Filho do Homem se envergonhará dele quando vier na glória de seu Pai com seus santos anjos. Mas se você crê em Jesus, se você crê em Jesus como seu Senhor, como seu Salvador, o batismo, ele é a declaração
que mostra o que Jesus fez pela humanidade. Se você crê em Jesus, o batismo, através da sua vida, ele mostra o que Jesus fez. Romanos 6, 4 e 5 diz assim: portanto, fomos sepultados com ele na morte por meio do batismo, a fim de que assim como Cristo foi ressuscitado dos mortos, mediante a glória do Pai, também nós vivamos uma vida nova. Se dessa forma fomos unidos a ele na semelhança da sua morte, certamente o seremos também na semelhança da sua ressurreição. Batismo vem do grego, que significa imergir, mergulhar. Então o batismo ele é um mergulho, ele é uma imersão, mas ele também simboliza a morte, e ele também simboliza a ressurreição. Se você crê que em Jesus como Senhor, através do batismo, você mostra também que você se identifica com Cristo. A palavra fala em Romanos 6 a 8. Alguém abre, deixa eu abrir aqui Romanos 6 a 8. Aqui, ó. Se morrermos com Cristo, cremos também que com Ele viveremos. Se nós morremos com Cristo, nós cremos que nós viveremos com Ele. Através do batismo também mostra que você está morrendo para o seu modo antigo de viver. Quem aqui não era... Deixa eu achar uma pergunta melhor. Quem aqui, antes de conhecer Jesus, era de um jeito? Eu vou mudar do lado da mesa. Era de um jeito. E após conhecer Jesus, a sua vida se tornou de outra forma. É isso. O batismo é exatamente isso. Ele mostra que você está morto para o seu antigo modo de viver. Como que você vivia antes? Você morreu para aquela vida velha. E agora você tem uma nova vida. É isso que o batismo também simboliza. Romanos 6, do 11 a 13. Meu Deus, é muito pesada. Eu não sei se eu coloquei esse versículo. Abre sua Bíblia aí, Romanos 6, 11 ao 13. Romanos 6, do 11 ao 13. Quem abriu, fala amém aí. Aí, fechou, vocês são rápidos. Não ofereça os membros dos seus corpos ao pecado como instrumentos de injustiça. Antes, ofereçam-se a Deus como quem voltou da morte para a vida, e ofereçam os membros dos seus corpos a Ele como instrumentos de justiça. Vou ler na NVI. Assim vocês também se considerem de fato mortos para o pecado, mas vivos para Deus em Cristo Jesus. Portanto, não permitam que o pecado reine no corpo mortal de vocês, levando vocês a desobedecer aos desejos malignos do corpo. Não ofereça os membros do corpo de vocês como instrumento de injustiça para o pecado. Antes, ofereçam-se a Deus como quem saiu da morte para a vida. Ofereçam os membros do corpo de vocês como instrumentos de justiça para Deus. E o 14, assim o pecado não deve ter domínio sobre vocês, porque vocês não estão debaixo da lei, mas debaixo da graça. O pecado não pode dominar vocês. Você e eu não podemos oferecer o nosso corpo como sacrifício ao pecado. Então, mostra que nós morremos para os desejos da nossa carne. E agora, através do batismo, nós demonstramos no mundo físico e no mundo espiritual que nós nascemos para Cristo. Então, você pode dizer assim, eu tenho um monte de desculpa para não me batizar. Só que antes de você dar algumas desculpas, eu quero te dar alguns motivos. Primeiro, vou te dar 6 motivos. Por que você precisa ser batizado? O batismo é uma ordem de Jesus, é uma ordenança, é um mandamento. Então, quando você se batiza, você está obedecendo. Então, o batismo é uma ordem que Jesus dá aos seus discípulos, em Mateus 18, 19 e 20. Segundo, o batismo, de acordo com Romanos, significa morte e ressurreição.
Em Atos 8, 36 e 37, para ser batizado, você precisa crer de todo o seu coração. Então, o que você precisa para ser batizado? Crer em Jesus com todo o seu coração. 4, você quando é batizado, você é revestido de Cristo. Você participa da morte de Cristo e da ressurreição dele. 5, quando você é revestido de Cristo, você se torna um com Cristo. E o 6, é uma prova de humildade e submissão a Deus. É um ato da confirmação. É o primeiro passo da confirmação da sua salvação. Mas você tem algumas desculpas. E eu vou te dar algumas desculpas que talvez você use. Eu preciso... Renatinho, você não sabe como eu sou na escola. Na escola eu sou terrível. Você não sabe como eu sou no bairro. No bairro eu sou virado. Olha, é uma ótima oportunidade para você dar o primeiro passo de consertar a sua vida. 2 Coríntios 5,17 fala assim: se alguém está em Cristo, nova criatura é nova criação. As coisas antigas, as coisas velhas já passaram, tudo novo se fez. Eis que se fez nova todas as coisas. 2, se eu me batizar, eu vou ter problema com a minha família. Talvez você esteja vivendo isso. Por isso, você que é adolescente, você precisa pedir autorização para os seus pais. Se os seus pais disserem não, tudo bem. Você vai guardar isso no seu coração e vai ser fiel até o dia que seus pais permitirem. Guarde isso no seu coração. O desejo, fala: Deus, eu gostaria de me batizar, mas os meus pais não concordam. Eu vou obedecer meus pais. E fique obediente ao Senhor. 3, eu tenho vergonha de seguir a Cristo. Meu Deus, isso é pesado. Lucas 9, 26, se alguém se envergonhar de mim, das minhas palavras, o Filho do Homem se envergonhará dele, quando vier em sua glória e na glória do Pai e dos santos anjos. Talvez você fale assim: eu quero Deus na minha vida, mas eu não quero compromisso. Mateus 27, 37 ao 38 fala assim: ame ao Senhor, seu Deus, de todo o coração, de toda a sua alma e de todo entendimento. Mateus 6, 33 fala: busque em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e todas as coisas serão acrescentadas. Mas talvez você ainda fale assim: viu, quando eu era criança, eu fui batizado. Mano, eu tô vendo uma galera conversar com o amigo do lado. Eu vou pedir para vocês pararem. Porque nós vamos ter 3 pontos importantes. Eu só estou no 1. Vocês precisam estar ligados. Talvez você fale: eu fui batizado quando eu era criança. Mas você não teve a oportunidade de escolher. Os seus pais escolheram por você com bom coração. Mas agora chegou a hora de você tomar sua decisão por Cristo. E você precisa tomar então essa decisão. Marcos 16, 16 fala: quem crer e for batizado será salvo, mas quem não crer será condenado. Talvez você fale assim: mas eu não sei nada de Bíblia. Mas eu também não sei, eu estou aprendendo, está todo mundo aprendendo. Eu queria ser tão bom de Bíblia quanto o pastor Christian, por exemplo. Ele é um gênio, ele decora todas as coisas. Eu tenho tanta dificuldade. Mas eu vou parar? Não, você não vai parar. Então, você vai aprender na caminhada. Eu vou aprender na caminhada. Tá? O eunuco perguntou a Filipe, lá em Atos, se ele poderia ser batizado. Afinal, tinha água ali. E ele foi batizado naquele momento. Então, Filipe, comentando a passagem na Escritura, anunciou as boas novas de Jesus. E então, o eunuco foi batizado. Eu trouxe essa pequena reflexão sobre batismo. Porque talvez esteja faltando só isso para você tomar a sua decisão. Só falta isso para você. Você já crê em Jesus como seu Senhor e Salvador. Você já confessou que Ele ressuscitou dentre os mortos. Você já confessou a Cristo, mas precisa dar o segundo passo. Ore, peça para sua família, converse com seus pais e não espere: não sei se eu estou pronto. Não tem essa. Não estou pronto. Não existe isso. Tá? É obediência. Se os pais permitiram e você crê em Jesus, dia 9, faça sua inscrição no site e no app da igreja. Eu quero ter a honra
se Deus permitir, ou algum dos outros pastores, de batizar você e você cumprir esse mandamento do Senhor. Amém? Vocês estão preparados para a segunda parte? Sim ou não? Isso aí. Enquanto o mundo celebra o medo, nós proclamamos a verdade que venceu. Enquanto o mundo celebra as trevas, nós proclamamos uma luz que brilhou no meio das trevas e declaramos que o sangue de Jesus ainda transforma. Quando eu pedi para levantar a mão quem era uma criatura antes de Jesus e quem é uma nova pessoa agora, um monte de vocês levantaram as mãos. E é isso. É como a música que a gente canta, é uma luz que brilha no meio da escuridão. Quem pegou, pegou, né, João? Tem algo novo vindo. Nós somos, então, a luz que brilha no meio das trevas. Nós proclamamos luz no meio desse mundo de trevas. João capítulo 1, versículo 5, diz assim: a luz brilha nas trevas, as trevas não a venceram. As trevas nunca irão vencer a luz. E a palavra diz que você e eu somos luz do mundo. Somos luzeiros dessa terra. Nós que damos sabor para esse lugar. Eu queria passar um vídeo para vocês, eu não sei se vai dar para ver, e ele está em inglês e tem uma legendinha. Eu recebi esse vídeo hoje, achei muito legal. Eu queria, antes de começar a mensagem, passar ele aí. Trick or treat. No, it's not. It's a song for you. Can we play a song for you? And the reckless love of God, oh, it chases me down, fight still. So I have a song for you all. Yes. Do you want a song? Yeah, the song. I love you, Lord, for your mercy never fails me. All my days I've been held in your hand. Here's some facts about Halloween. Halloween came from an old Celtic festival called Samhain. It marked the end of the summer and the beginning of the dark season. People believed that spirits walked among the living and the dark forces needed to be stopped. They wore masks, costumes, and lit big fires, hoping to calm or trick those spirits. Some facts about Halloween today. The number of kidnappings and missing children rises a lot during this time of the year. Also, big sales of items used for witchcraft, spells, and black magic increase. But maybe that's just a coincidence, right? Still, we choose to use this day differently, to bring the life of Christ where others raise altars that celebrate them. So, use this day to preach the gospel. Deus chama a nós, nos chama. Deus nos chama para ser luz em meio à escuridão. Deus chama a gente para fazermos diferença nessa terra. Talvez vocês já tenham feito trabalho na escola sobre isso, talvez vocês já ouviram sobre isso, eu quero repetir isso que vocês já sabem, talvez, mas eu quero dizer que algumas referências que eu peguei aqui, eu peguei em alguns sites que não são recomendados, que falavam sobre bruxaria. Halloween tem origem da expressão em inglês All Hallows Eve, que é a véspera de Todos os Santos. Ali é comemorado um dia antes do feriado, de 1 de novembro. Ele foi levado pelos irlandeses para os Estados Unidos. Na véspera da festa de Todos os Santos, mais de 3.000 anos então, vikings, celtas, pagãos, europeus, eles têm rituais de troca de estações. Eles celebravam os mortos, onde eles acreditavam que os mortos voltavam e que eles tinham uma noite e um dia com os humanos. Então, eles acreditavam que naquela noite é como se abrisse um portal, olha o portal, é como se abrisse um portal onde os mortos poderiam voltar e ali, então, os humanos se confundiriam com os mortos e eles estariam protegidos, enfim. Eles tinham uma noite que os mortos voltavam. Acreditava também que os mortos tomavam o corpo das pessoas. Tá? Mas quando o catolicismo veio para a Europa, uma das coisas que o catolicismo não conseguiu mudar foi essa festa.
Eles tentaram encontrar um meio termo, tentaram encontrar uma forma, mas não deu certo. Eles não conseguiram, os celtas gostavam dessa festa e não conseguiram, então, mudar essa tradição. A essência do Halloween, portanto, ela é um culto aos mortos e um culto aos espíritos. Só que a Igreja Católica naquela época crescendo, e eles estavam entrando na Inquisição, teve uma caça, é ruim falar isso, mas teve uma caça aos pagãos. Pagãos eram aqueles que cultuavam os deuses estranhos. Foi muito legal quando eu assisti uma série, e nessa série mostrava alguns rituais dos pagãos, e eram bem pesados esses rituais, que não tinham nada a ver com os rituais cristãos. Aí deu para ter uma ideia por que eles eram chamados de pagãos. Mas naquela época, então, houve uma caça aos pagãos, houve uma caça às bruxas, né? E aí foi muito ruim. Então, quando os irlandeses vão para os Estados Unidos, para o Canadá, o que eles levam? Levam o Halloween, porque é o que eles gostavam, fazia parte da cultura deles. Eles acreditavam que a maioria das tradições do Halloween tinha se originado nos antigos festivais celtas, e até o irmão ali que estava cantando, ele falou, um dos antigos rituais celtas, ele chamava Samhain, que marcava a passagem de ano e a chegada do inverno. Para os celtas, o início do inverno. Ele representava a aproximação entre o que é ritual, ou melhor, ele representava a aproximação desses espíritos e do ritual do Samhain. Fui pesquisar Samhain. Samhain significa sem luz. Porque na tradição celta, ele marca a morte de um deus. Olha que louco. Samhain significa sem luz. Na tradição celta, ele marca a morte de um deus que se sacrifica para se tornar a semente que vai renascer na nova colheita. O ritual de Samhain ensina o poder da escuridão. Olha o que ele ensina, o poder da escuridão, levando ao despertar para a luz e o outro mundo onde vivem os mortos. Então, olha que isso eu tirei de um site de bruxaria, tá? Eu peço que vocês não entrem. Então, ele mostrava que esse Deus, ele se sacrificava para que nascesse uma nova vida, que era a nova colheita. E que quando isso acontecesse, era um despertar para um outro mundo, um mundo de vivos e de mortos. Os celtas acreditavam que no início do inverno, os mortos regressavam para visitar suas casas, e que assombrações surgiam para amaldiçoar os seus animais e suas colheitas. Todos os símbolos que hoje são características do Halloween, eles foram utilizados pelos celtas para afastar esses maus espíritos. Aí vem a cor laranja e o preto. O Halloween é associado nas cores laranja e preto, porque no festival do Samhain era comemorado o início do outono, quando as folhas se tornam alaranjadas e os dias são mais escuros. Também tem a lenda do Jack-o'-lantern, que tem origem em um conto celta sobre o rapaz que foi proibido de entrar no céu e no inferno, e ele vaga eternamente com a sua lanterna em busca de descanso. Sobre máscaras e fantasias, os celtas acreditavam que no dia do Samhain, as máscaras e fantasias ajudavam a enganar os espíritos, que não reconheciam os humanos e continuavam vagando pelo mundo sem serem incomodados e sem incomodar ninguém. Os esqueletos e os fantasmas, para os celtas, os mortos assumiam, entre outras formas, a forma de esqueleto e de fantasmas. Os morcegos, no festival de Samhain, sempre envolvia o uso de fogueira, que acabavam por atrair os morcegos. Beleza, Renato, tudo isso eu estudei lá quando eu fiz o trabalhinho lá na escola. O prof falou. Você não contou nenhuma novidade. Me conte alguma novidade. O que eu quero trazer para vocês é que não existe território neutro. Não existe um território neutro no universo. Cada milímetro, cada centímetro do nosso universo, da nossa vida, ele é disputado ou por Deus ou por diabo.
E quem disse isso não fui eu não inventei essa frase. É muito legal que quem fala isso é o C.S. Lewis. Não há território neutro no universo. Cada milímetro, cada milionésimo de segundo é disputado por Deus e por Satanás. Então você fala, isso não tem nada a ver. Então, você precisa conhecer a palavra de Deus. Você precisa conhecer a palavra de Deus. Quando as crianças pedem doces ou travessuras, isso é uma oferta que estava sendo dada aos espíritos. Caso nada seja ofertado ao espírito, o espírito atormentaria aquela pessoa ou aquela família. Mas, Renato, os espíritos voltam? Não tem espíritos, amigos. O que tem são demônios. Não tem espíritos. O que existem são demônios. Mateus 22:32 fala: Ele não é Deus de mortos, mas de vivos. Talvez você tenha ouvido falar de pessoas que veem espíritos. Eles não viram espíritos. Eles viram demônios. Foi isso que eles viram. O demônio quer sequestrar o coração, ele quer roubar a atenção, ele quer roubar a vida, ele quer trazer enganação. Ele é um mestre em comportamento humano, ele pode imitar a voz da avó, do vô, do tio, de não sei quem. O diabo é o mestre da enganação e ele vem de diversas formas. Ele pode, a palavra de Deus fala, que ele pode se transformar em anjo de luz. Ele pode se transformar em anjo de luz. João 8:44, eu não sei se eu coloquei ali, se está no próximo slide. Enfim, João 8:44 diz assim: ele, Satanás, ele foi homicida desde o princípio e não se apegou à verdade, pois não há verdade nele. Quando ele mente, fala a sua própria língua, pois ele é mentiroso e pai da mentira. Então o inimigo, ele é mentiroso, ele é pai da mentira, ele é o mestre da enganação, ele se transforma em algo que parece que não tem nada a ver, mas o que na verdade está sendo trazido, isso é reconhecido por outras religiões através do Halloween, o que está sendo trazido são rituais. São rituais. E você precisa escolher que tipo de ritual que você quer passar, que você quer viver, que você quer participar. Paulo diz em 1 Coríntios 10, 19 e 20. Portanto, 1 Coríntios 10, 19 e 20. Não sei se está no próximo slide. Portanto, o que eu estou querendo dizer? Será que o sacrifício oferecido a um ídolo é alguma coisa? Ou o ídolo é alguma coisa? Não. Eu quero dizer que o que os pagãos sacrificam é oferecido aos demônios e não a Deus. E eu não quero que vocês tenham comunhão com demônios. Olha que pesado a palavra de Paulo. Tem no próximo slide? Alguém aí da projeção faz o sinal para mim. Portanto, o que estou querendo dizer? Será que o sacrifício oferecido é um ídolo ou alguma coisa? Ou o ídolo é alguma coisa? Não, diz Paulo. Eu quero dizer que o que os pagãos sacrificam é oferecido a demônios. E não a Deus. E não quero que vocês tenham comunhão com demônios. Quem aqui já tomou a ceia? A ceia. De domingo nós tomamos o cálice, pode abaixar a mão, nós tomamos o cálice e tomamos o pão e celebramos a morte do Senhor até que Ele venha. Nós celebramos a morte do Senhor. Nós lembramos a morte do Senhor. Naquele momento, nós vivemos e relembramos a morte de Jesus, o sacrifício de Cristo. Naquele momento, nós estamos juntos com Deus naquele momento, em uma celebração. Agora, quando você participa de uma mesa, a ceia é uma mesa, é uma grande mesa com os irmãos e com as irmãs, com a igreja, com a noiva de Cristo, é uma grande mesa. Quando você participa de uma mesa de demônios, você está compactuando com os demônios. É sério assim. É pesado assim. Entendeu? Então, você precisa saber
se você é um com Cristo através da ceia, através do batismo, ou se você é um com o pé peludo, participando das festas dele. E Halloween é só uma delas. Existem muitas outras. Existem várias que você participa aqui, sem ninguém ver. Onde ninguém vê. Shhh. É consciente quando você tem consciência. Então, talvez, eu acho que todos aqui sabiam disso, eu não estou trazendo novidade, mas eu estou te trazendo consciência, porque a partir desse momento, se você não sabia, agora você está consciente. Mas eu quero deixar claro que você é livre. Você é livre para fazer as suas escolhas. Você pode escolher. Você pode escolher. Tudo tem consequências. Declaradamente, você tem consciência de que está celebrando com os mortos e tendo comunhão com o chefe da festa. Ah, então eu celebro o Halloween, eu brinco de Halloween, eu participo do Halloween. Eu tinha um amigo na escola, eu e os meus amigos, né? Imagina, cada sexta-feira eu falo de um amigo, né? Mas eu tinha um Alex, que era um amigo meu da escola, e ele era bruxo. E no dia de Halloween, ele aproveitava para fazer algumas magias, porque, segundo ele, todos os portais estavam abertos. E ele era, naquele momento, possuído por demônios, e ele saía do corpo dele e ia vagar por diversos lugares da cidade que eu morava. E ele falava, eu fui em tal lugar, eu fui em tal lugar, eu fui em tal lugar. Eu visitei tal lugar. Pesado assim. Então, quando você tem consciência da festa, você precisa saber que você está tendo comunhão com o chefe da festa. Assim como na ceia. Nós estamos comendo pão, tomando cálice, nós estamos tendo comunhão com quem? Com Deus. Mas se você participa de um lugar desse, você também está tendo comunhão com o chefe da festa. 1 Coríntios 10, 31 diz assim: assim, quer vocês comam, bebam ou façam qualquer coisa, façam tudo para a glória de Deus. Deus é glorificado em tudo que você faz? Você poderia passar nesse telão tudo o que você faz? Quer você coma, quer você beba, quer você faça qualquer coisa, faça para a glória de Deus. Deus é glorificado em tudo que você faz? Se eu não consigo glorificar com algo que se eu não consigo glorificar Deus com algo que eu estou fazendo, é porque eu não devia estar fazendo. Se você não consegue glorificar Deus com alguma coisa que você está fazendo, certamente é porque você não deveria estar fazendo. Porque não está glorificando a Deus. Se Deus não pode ser adorado através daquilo que você e eu fala, declara, então eu não deveria estar fazendo, você não deveria estar fazendo. Mas daí você vai me dizer assim, mas Renatinho, ai Jesus, eu vou falar. Mas daí você vai falar assim, mas todo mundo no condomínio faz. Mas todo mundo na escola de inglês faz. Mas todo mundo na minha escola faz. E eu vou te dizer, Nova Kids, você não entendeu ainda o que sua mãe disse para você. Até quando será as Nova Kids? Está na hora de subir, porque tem um monte de kids posicionado lá embaixo. Um monte de kids posicionado. Então você precisa tomar uma posição também. E quer saber? Segunda-feira ninguém lembra mais. Eu sei que eu estou falando hoje, e talvez você tenha feito hoje ou ontem, mas talvez sua festa seja amanhã, ainda dá tempo. Mas você precisa ter isso na sua cabeça, que a sua vida é adoração. Efésios 5:8 diz assim, portanto, porque outrora, outro tempo, vocês eram trevas, mas agora vocês são luz do Senhor. Vivam como filhos da luz. Efésios 6:12 diz, pois a nossa luta não é contra pessoas, mas a nossa luta é contra poderes e autoridades, contra os dominadores desse mundo de trevas, contra as forças espirituais do mal nas regiões celestiais. Isaías 5:20, esse é pesado, porque nós estamos vivendo nessa sociedade. E a palavra de Deus fala assim, ai dos que chamam o mal bem e o bem mal, ai dos que fazem das trevas luz e da luz
e da luz trevas. Ai de quem faz o amargo doce e do doce amargo. Ai daquele que inverte as coisas e diz aquilo que é errado é certo. Ai. Isaías 5, 20. Mas agora que nós já sabemos aquilo que nós devemos ter um posicionamento, a gente precisa lembrar que agora nós somos filhos da luz. Filhos da luz. Que antes nós éramos trevas. Mas agora somos luz do Senhor. E nós precisamos viver como filhos dessa luz. Filhos de Deus. O evangelho demorou muito e foi muito custoso para ele chegar até aqui. Ele custou sangue de mártires, ele custou sangue de pessoas. Quem estava aqui na pregação do Léo Matos, do bastão? Quem lembra? Para você segurar o bastão do evangelho, para você segurar a sua Bíblia na mão, pega a sua Bíblia na mão assim, pega a Bíblia. Eu vou pegar a minha. Pega a sua Bíblia na mão, aqui, aí. Quem tem celular na Bíblia, pega ele. Para essa palavra chegar na sua mão, muita gente morreu. Teve irmãos nossos que foram queimados. John Hus foi queimado. Muitos foram apedrejados, porque essa palavra não podia chegar nas nossas mãos. Ela não queria, mas a palavra de Deus, ela é viva, ela é eficaz. Ela é mais cortante do que uma espada de 2 gumes. Ela é capaz de separar os pensamentos e as intenções. E ela chegou até a sua mão, custou um preço. Pode abaixar a mão. E um dos responsáveis para essa palavra estar na nossa mão hoje foi Lutero. Que ele era um alemão, ele vivia na Alemanha medieval na época. A Igreja Católica dominava a Europa. Então, o Lutero, ele quis se aproximar de Deus, ele decidiu virar monge. Ele fazia tudo certo, ele orava, ele jejuava, ele confessava os pecados, ele vivia num monastério, que era o que ele tinha de entendimento na época. Ele seguiu mais longe com Deus do que nunca. Ele chegou a escrever o seguinte, olha o que ele escreveu. Eu me desconectei de Jesus, o meu Salvador e Consolador, e o tornou o carcereiro da minha pobre alma. Eu me desconectei de Jesus, meu Salvador e Consolador, e o tornou carcereiro de minha pobre alma. Ele se desconectou de Jesus. Mas então, um amigo do Lutero chamou ele para dar algumas aulas sobre a palavra. Naquele tempo, ter livro impresso era muito raro. A maioria dos livros eram compilados à mão. Pouquíssimas pessoas tinham acesso à palavra de Deus. Então, quem queria saber sobre Deus dependia daquilo que os outros contavam para eles. É como se você viesse aqui no Start e eu contasse sobre a palavra de Deus. Eu contasse sobre a palavra, mas vocês nunca tivessem lido. E quando vocês lessem a palavra, vocês descobririam então que aquilo que está sendo falado não é bem verdade. E era isso que aconteceu. Uma vez ele estava lendo Romanos 1,17, que diz assim, porque no Evangelho é revelada a justiça de Deus, uma justiça que no princípio ao fim é pela fé. E lá dizia, o justo viverá pela fé. Isso explodiu a cabeça dele. Como que o justo viveria pela fé? Isso começou a não fazer sentido para ele. E ele começou a buscar cada vez mais a Deus. Aliás, evangelho significa boas novas, boas notícias. Alguém já sabia disso? Sim? Evangelho significa boas novas. Que boas notícias eram essas que revelariam então a glória e a justiça de Deus? Na cabeça do Lutero, a justiça de Deus era punição. Justiça de Deus era punição. Ele entendia que Deus estava ali para punir os pecadores. Isso, na cabeça dele, não era uma boa notícia. Então, ele ficou mastigando o livro de Romanos dia e noite. A consciência dele estava inquieta. Ele estava inquieto.
Ele seguia todas as regras, mas ele ainda se sentia pecador diante de Deus. Ele odiava a justiça de Deus. Olha só, ele odiava a justiça de Deus. Apesar dessa confusão, ele insistia em voltar para a Bíblia e suplicava que o Espírito Santo abrisse os seus olhos. Só que, de repente, esse versículo começou a fazer sentido. A justiça de Deus, então, os olhos dele se abriram, e a justiça de Deus, ele entendeu que não era uma punição. Talvez você pense que Deus é um justiceiro e punidor, como Lutero pensou. Mas então ele descobriu que a justiça de Deus é um presente. Ele entendeu a justiça de Deus. Que nós somos justificados por Deus. A justiça dele é um presente que ele nos deu. Só que nesse meio tempo chegaram então, na Alemanha, alguns enviados do Papa vendendo as indulgências. Quem já ouviu falar nas indulgências? Vocês estudaram lá na escola ou devem estar estudando isso. E as indulgências, então, você pagava um montante de dinheiro e você comprava, então, a sua passagem, o seu terreninho lá no céu. Eles pregavam que as pessoas podiam pagar para serem perdoadas. E se pagassem bastante e se fizessem coisas boas o suficiente, quem sabe Deus aceitaria as indulgências. Mas isso discordava daquilo que Lutero estava lendo na palavra. Ele não podia ficar quieto enquanto essa paixão brotava no coração dele. Então, nessa data, 31 de outubro, nessa data, que seria hoje, Lutero escreveu uma carta para o líder da igreja, para o Papa, explicando tudo o que ele tinha visto em Romanos, e ele escreveu então as 95 teses que precisavam mudar na igreja. E ele pregou na porta da igreja no centro da cidade. Ele não sabia, ele não tinha consciência, mas ele estava acabando de dar início numa revolução que mudaria o mundo, e a palavra de Deus então chegaria até nós. Ele dava início à reforma protestante. Ele começou a pregar o evangelho da Bíblia. Os líderes religiosos começaram a perseguir ele. Ele teve que viver escondido em castelos por muito tempo, porque ele seria morto, assim como Hus. Ele seria morto. Então, Lutero começou a traduzir a Bíblia para o alemão, do latim para o alemão, para que todas as pessoas pudessem ler a Bíblia. E aí então começou a chegar a Bíblia nas nossas mãos, nas traduções. Deu origem a outras traduções mais antigas, chamada Vulgata e tal, e ela chegou aos nossos dias. O resumo do que ele trouxe para nós e deixou para nós é o seguinte: alguém sabe as 5 solas? Alguém arrisca uma aí? Sola fide. Está atrás de mim? Então vamos lá. Sola fide. Então a brincadeira passou. Sola fide, somente a fé. A salvação é recebida pela fé em Cristo Jesus, conforme Hebreus 11:6. Só a Escritura, somente a palavra de Deus. A Bíblia é a única fonte de autoridade para a fé cristã. Só a graça. A salvação é um ato totalmente gracioso de Deus. Já falamos sobre isso aqui. Nós não fazemos obras para ser salvos, nós fazemos obras porque nós somos salvos. Somente Cristo, só Jesus é o Senhor e mediador entre Deus e os homens. João 14:6. Não há outro caminho. Jesus é o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai a não ser por Ele. Só Jesus Cristo é o caminho para Deus. Meu pai dizia assim para mim: Renato, todos os caminhos levam a Deus. Mentira do capeta. Só Jesus é o caminho. E só a Ele nós damos glória. Todas as coisas devem ser feitas para a glória de Deus. Já falamos sobre isso aqui. Então, somente a fé. A salvação é pela fé em Cristo Jesus. E ela é de graça, ela é uma graça, ela é um dom de Deus. Somente a palavra de Deus. Nós temos livros que nos ajudam a entender a palavra, mas não são livros sagrados.
O nosso único livro de fé e prática é a Bíblia. Só Cristo. Não há intermediário. Não há espíritos, não há demônios, não há forças atuantes. Não há santos, não há nada. Somente Cristo, somente Cristo. E somente a Deus toda honra e toda glória. Nós precisamos, como adolescentes, vocês como adolescentes, escolher filhos de quem que nós somos. Se nós somos filhos da luz ou filhos das trevas. Preguei aqui, acho que há 2 semanas atrás, não dá para nós servirmos a 2 senhores. Há de agradar um e desagradar o outro. Nós precisamos ser posicionados. Deus tem chamado essa geração, a sua geração, para assim como aquele rapaz que estava cantando no meio daqueles adolescentes, levar a palavra de Deus. Você tem levado a palavra de Deus? Você tem aberto o seu Instagram e falado, compartilhado versículos e a palavra de Deus? Você pode falar na sua escola que você é um cristão? Ou se você falasse na sua escola que você é um cristão, todo mundo ia achar você um comédia. Um hipócrita, um falsão. Você não pode nem fazer um culto na sua escola, que você não tem nem moral para fazer um culto na sua escola. Porque você dá um mau testemunho lá dentro. Qual é o Deus que você serve? Deus tem te chamado para a luz. Deus tem te chamado para ser sal. Mas que posicionamento você tem tido? Nós somos chamados, assim como aquele vídeo, para levar luz em meio às trevas. Para ser luz no meio dessa escuridão. Para cantar louvores ao Senhor e levar o maior número de pessoas possível ao conhecimento da graça de Deus. Você é chamado para essa geração. Feche seus olhos. Quero orar por você. E se você precisa colocar algo diante de Deus, uma falta de posicionamento, coloca agora. Se posicione com o Senhor. Não se preocupe que talvez você seja, por um momento, cancelado na sua roda de amigos. Não se preocupe. Talvez você seja até perseguido. Não se preocupe. É uma honra ser perseguido pelo Evangelho de Cristo. É uma honra. Meu apelido na escola era Jesus e a galera queria me bater. Porque eu andava com um lenço na minha cabeça escrito Jesus para todo mundo ver. Eu não tinha vergonha daquele que me salvou. Aquele que me tirou das trevas. Aquele que mudou minha vida, que me deu um destino. Eu estava morrendo de medo de apanhar. E meu pai falou, você vai resolver seus B.O. Você vai conseguir. E ninguém pôs a mão em mim. Tenha coragem de se posicionar. Tenha coragem de se posicionar nessa sociedade. Vamos orar? E se você precisa aceitar Jesus hoje como seu Senhor e Salvador, eu quero dar um desafio para você que vai liderar o GA. Alguns adolescentes vão liderar GA hoje. Eu quero desafiar você a perguntar no seu GA. Alguém aqui nesse GA gostaria de fazer uma decisão a Jesus como Senhor e Salvador, e você vai orar e vai ter salvação no GA hoje. Todo adolescente que vai liderar o GA hoje vai fazer essa pergunta. Alguém gostaria de aceitar Jesus, receber a Cristo como Senhor e Salvador, e depois vocês vão me mandar esse testemunho e vai falar para o seu líder de GA. Fecha seus olhos, baixe sua cabeça. Senhor, em nome de Jesus, nós tivemos 3 ensinamentos aqui, Pai. A obediência do batismo, Pai, de iniciar uma caminhada contigo. Nós aprendemos também, Pai, da importância de não termos comunhão com as trevas. Nós aprendemos, Pai, que o inimigo se disfarça de algo divertido, ele se disfarça até de anjo de luz, para enganar, se possível, os escolhidos. Mas nós queremos declarar que essa geração não tem comunhão com as trevas. Nós não queremos, como geração do Start, agradar o inimigo. Nós queremos agradar aquele que nos alistou para esse exército. Nós somos chamados como um exército de Cristo e queremos saquear o inferno. Queremos trazer pessoas a conhecer a Jesus como Senhor e Salvador. E eu te peço, Pai, use esses meninos e meninas, use essa geração para chacoalhar essa cidade, para chacoalhar as escolas, chacoalhar os lugares onde eles passam, que eles sejam relevantes, cheios do seu Espírito Santo, aonde quer que eles pisem. Senhor, eu também te peço, se algum deles, ó Pai, desviou o seu caminho, errou a rota, errou o alvo, que
que o Senhor possa alinhar os seus caminhos, trazer perdão, restauração, paz, cura nesses corações. E que a partir deste momento, os caminhos deles estejam alinhados com o Senhor, com a sua vontade. Declaramos bênção na vida desses adolescentes em nome de Jesus. Amém, amém. Aplauda ao Senhor, que Deus continue falando com você. Amém. Glória a Deus. Tamo junto.